Oi, galera. Para quem não me conhece, eu sou Milena Araújo. Eu estudo lá na Universidade São Judas Tadeu, lá na Moca. Eu estou no 5º semestre de Letras, Português e Inglês e estou sob coordenação do estágio da Cíntia Pittini. Nesta aula, vamos falar sobre os elementos da comunicação. Quais são os elementos essenciais para a gente poder se comunicar? E também sobre as funções da linguagem. Vocês já pararam para pensar no significado da palavra comunicação? Não? Porque eu também não até então. Comunicação é a ação de tornar algo comum. Como assim, professora? Vamos lá, pensa comigo. Eu tenho aqui os meus pensamentos. Até então, eles estão só na minha cabeça. É a partir do momento que eu falo pro outro, eu transmito o meu pensamento pro outro, eu torno o meu pensamento comum ao outro. Deu pra entender? Então, o que estava na minha cabeça, eu falei e o outro ficou sabendo o que eu estava pensando. Mano, isso é muito louco. Não é possível que só eu acho isso fantástico, fascinante. Mano, a gente tem quase um super poder. Porque a gente tá aqui pensando, se a gente fala, a gente consegue fazer, transmitir para o outro o que a gente tá pensando. Meu, isso é muito louco. Enfim, e cada ato de comunicação envolve elementos essenciais, que sem eles a gente não consegue se comunicar. E são 6 eles: o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o referente. E nessa aula eu vou explicar detalhadamente o que é cada um. Vamos pensar aqui comigo, usando a cabecinha, usando a lógica, para a gente poder transmitir uma mensagem. A gente precisa de quê? De uma pessoa. Uma pessoa que transmite essa mensagem. Uma pessoa que envie essa mensagem. E essa pessoa é o emissor. Então, o emissor é aquele que envia a mensagem. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Beleza, eu enviei a mensagem, eu vou enviar a mensagem para alguém. Esse alguém é o receptor, aquele que recebe a mensagem, aquele que decodifica a mensagem. Então, beleza, eu emissor, enviei, o outro recebeu, é o receptor. E temos a mensagem, que é o que eu estou enviando. A mensagem, que é o conjunto dessas informações transmitidas. Por exemplo, aqui, qual seria a mensagem? Todas as coisas que eu estou falando é a mensagem. Tudo que eu estou explicando é a mensagem. Temos o código. Lembra que eu falei na aula anterior que código é o sinal empregado na transmissão de uma mensagem. Lembra? Sinal gestual, sonoro, cromático através das cores. Temos os ícones, lembra que eu falei da placa? Temos os símbolos, como por exemplo a aliança, os sinais luminosos e tudo mais. Então temos o código também, que vão ser esses sinais empregados na transmissão de uma mensagem. Temos o canal. O que seria o canal? É o meio pelo qual eu envio a mensagem, o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Aqui, qual canal eu estou utilizando? A minha voz. Eu estou transmitindo a mensagem para vocês através da minha voz. E temos o referente, que é o assunto, o tema, o contexto em que a mensagem se refere. Aqui, por exemplo, qual seria o referente desta aula? Elementos da comunicação. Eu estou explicando o contexto inteiro gira em torno de elementos da comunicação. Deu para entender? Eu vou repetir o slide da aula anterior para dar uma ênfase maior para vocês verem quais são os tipos de códigos. Beleza? Então vamos lá. Temos os sinais gestuais, que são os movimentos de alguma parte do corpo que a gente tem como a intenção transmitir alguma mensagem. Como exemplo, a moça pedindo para o ônibus parar. Temos os sinais sonoros, que são os sons intencionais para transmitir alguma mensagem. Quando toca a campainha, quando o sinal do colégio toca.
Então, são os sons transmitidos para estabelecer uma comunicação, transmitir uma mensagem. Temos os sinais luminosos, que é através da luz, como o pisca-alerta. Então, através da luzinha do pisca-alerta, eu vou transmitir uma mensagem. Eu passo alguma mensagem. O que eu tô querendo fazer nessa luzinha do pisca-alerta? Eita, meu carro quebrou, tomem cuidado e tudo mais. Temos os sinais cromáticos, que são através das cores, como por exemplo, o farol vermelho não pode passar, verde pode, amarelo toma cuidado. Então eu vou transmitir alguma mensagem através das cores. Temos os ícones, que são qualquer imagens que mantém uma relação de semelhança com a realidade, como por exemplo na plaquinha, quando temos um cadeirante, eu consigo entender ali, tem uma estreita relação com uma relação de semelhança com a realidade? Tem. Dá para eu ver que é um cadeirante. Então eu transmiti a mensagem de que naquele espaço que tem a plaquinha, a preferência é para pessoas portadoras de alguma deficiência. Os símbolos, que são esses objetos materiais ou imagens que representam conteúdos abstratos, ou seja, que não têm semelhança nenhuma com a realidade. Por exemplo, a aliança. Se eu vejo uma aliança, assim, tipo, o que tem a ver com a realidade? O que ela me lembra? Nada. Tipo, é um conteúdo abstrato que se eu pôr na minha mãozinha vai indicar que eu tô namorando ou que eu tô casada. E o último código, e não menos importante, na verdade o mais importante, é a língua. É o código principal, é um código que o homem usa. E que, como eu falei, a língua ela tem o poder de fazer o outro pensar o que você está pensando. É a transmissão de pensamentos por meio da palavra. Então, é o código mais principal. Então, são esses os tipos de códigos. Aqui é assim, né? Sempre quando a gente vai se comunicar, tem algum ruído, tem alguma coisazinha que interrompe, que perturba a comunicação. Se a gente tá lá na festa, aí a pessoa fala com a gente, tipo, moço, um somzão alto, e aí você fica, quê? Hã? Aí a pessoa fica repetindo. Então, essas interferências de fora são chamadas de ruídos. Então, é tudo que vai prejudicar a compreensão da mensagem. Quando a gente falta com clareza nas palavras e não dá para entender muito, ou se a gente fala com a voz muito baixinha, não dá para entender muito, ou se a gente escreve assim, tem uns borrão, não dá para entender. Então, essas coisas vão ser os ruídos, as coisas que atrapalham a nossa comunicação. Para evitar, uma maneira da gente tentar eliminar esses ruídos da comunicação, o que a gente faz? Repete. Quando a gente está lá no WhatsApp e faz faz chamada de vídeo e tal, e aí é sempre horrível, sempre interfere tudo. Aí o que você faz? Fica repetindo, repetindo, repetindo até a pessoa entender. Ou você se cansa. Mas essa repetição da mensagem para garantir que chegue ao destinatário, que chegue ao receptor, é chamada de redundância. A gente tem muito exemplo disso nas estradas, quando a gente vê várias placas ao longo do caminho falando a mesma coisa. É porque você não viu essa aqui? Ah, então vai ver a outra. Você não viu a outra? Então tem a outra para você não se esquecer que a velocidade é tanto, para você tomar cuidado e tudo mais. E a mesma coisa nessa placazinha que tá aí, é proibido fumar. Não sabe ler em português? Tem em inglês. Não sabe ler nenhum dos dois? Tem a imagem. Então, utilizo a redundância, a repetição da mesma mensagem para garantir que ela chegue ao destinatário, que ela chegue ao receptor. Agora eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Então, temos 6 elementos da comunicação. O emissor, quem envia, receptor, quem recebe a mensagem, todas as informações transmitidas. O código
são os sinais que a gente emprega para transmitir uma mensagem. O canal é um meio de comunicação. E o referente seria o assunto, o tema. Então vamos tentar entender. Flávia envia um telegrama ao tio felicitando-o pelo aniversário. Quem seria o emissor? Quem enviou? Flávia. Quem recebeu? Tio. Qual é a mensagem? Vai ser todo o conteúdo que está nesse telegrama. Qual é o código? Vocês sabem? É a língua. A língua é o código mais principal. Qual o canal? Canal é o meio por onde ela enviou feliz aniversário pelo telegrama. E qual o referente? Qual o assunto? Qual o tema? O que ela quis passar no telegrama? O referente, então, seria a felicitação de aniversário. Vamos ver se tá certo? Olha aí, emissor, Flávia. Código, a língua, o receptor, o tio. O canal é o telegrama, o meio que eu passei a mensagem. A mensagem vai ser todo o conteúdo do telegrama. O referente, que é o assunto, o tema é a felicitação de aniversário. Vamos fazer só mais um para ver se vocês entenderam, para ver se fixou aí direitinho. Então tá, os alunos de um colégio saem para o intervalo quando soa o sinal. Quem será que é o emissor? Quem está emitindo a mensagem? O colégio, né? O colégio que faz tocar lá para falar assim, pode sair pro intervalo. Quem que está recebendo essa mensagem? Os alunos e os professores também, porque os professores também têm intervalo, também são gente. A mensagem, qual seria a mensagem? Sair para o intervalo. Então, através do sino, aí eu já falei o canal, através do sino, eu tô falando, sai pro intervalo, pode sair. Qual seria o código? É um sinal luminoso? Gestual? Não, um sinal sonoro. E qual canal, por qual meio foi transmitido esse sinal sonoro? Pelo sino. E qual seria o referente? Sabe quando a gente tem que pôr o tema lá na redação do Enem e a gente não sabe o que pôr? Então, referente é exatamente isso. Então, o referente seria a saída para o intervalo. Vamos ver se tá certo? Então, é isso aí. Costumo falar sempre que a mensagem, ela vai ocorrer através de verbo. Então, tipo, sair para o intervalo. E o referente é só você transformar esse verbo em substantivo. Saída para o intervalo. Deu para entender? Então, beleza. A gente viu que para se comunicar, a gente precisa de 6 elementos imprescindíveis, que sem eles a gente não tem comunicação. Mas cada ato comunicativo vai enfatizar um dos elementos. E esses atos comunicativos, essa enfatização de cada elemento, nós vamos ter as funções da linguagem. Então, as funções da linguagem, cada uma vai enfatizar algum elemento. Então, se temos 6 elementos, temos 6 funções. Vamos ver? Primeiro, temos a função emotiva ou expressiva. O que vocês acham que é? O que o próprio nome diz? Exatamente, é aquela que vai exprimir as ideias, os sentimentos de quem está transmitindo a mensagem. Então, se eu tenho como predominância o eu, vai ser o emissor. Então, eu vou dar a predominância para o emissor, aquele que transmite a mensagem. Quais serão as características, então, principais? Vai ser escrito em primeira pessoa. Eu vou ter esse tom mais subjetivo. Eu vou ter um prolongamento de pausas, interjeições, adjetivos. Eu vou dar minha opinião, expressar meu sentimento. E fazendo isso, o que eu causo? Eu causo essa proximidade do emissor com o receptor. Então, se eu tô aqui, tipo, me contando do meu dia a dia e tal, eu gosto disso, eu gosto daquilo,
eu tenho uma relação íntima com você. Então, eu tenho essa relação de proximidade quando eu uso a função emotiva ou expressiva. Olha esse exemplo aí. Tenho internet de alta velocidade. Tenho. Quem tem? Eu. Verbo na primeira pessoa. Estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Satisfeito está demonstrando a opinião dele. Mas nos últimos meses me ligaram. Ligaram para quem? Para mim. Eu. Várias vezes para oferecer pacote de velocidade ainda maior. Sem precisar de nada disso, acabei aceitando, porque o velho ditado funciona muito bem comigo. Água mole em pedra dura. Sem falar nas associações beneficentes. Eu acho que é uma obrigação ajudar o próximo. Quem acha? Eu acho. Olha ele demonstrando a opinião dele de novo. Faço o que posso. Quem faz? Eu. Mas me sinto realmente invadido quando liga alguém de um lar ou casa de apoio que não conheço. Vem a conversa. É só uma pequena quantia para ajudar as crianças carentes e... Eu já ajudo uma instituição há muitos anos. Se o senhor der uma contribuição mensal... Aí eu sou obrigada a fazer o papel de bicho-papão. Sinto muito, não quero ajudar as crianças carentes. Dizer o que para me livrar do telefonema? Óbvio que me sinto um monstro a falar tal absurdo. Fazer o quê? Não adianta explicar que, puxa vida, quero ajudar uma instituição que já conheço de perto. O marketing de caridade é assustador, ainda mais porque fiquei sabendo que, com frequência, os consultores são profissionais, usam o sentimento de solidariedade normal nas pessoas para ganhar comissão. Então, o que a gente vê da função fática, ou da função emotiva ou expressiva nesse texto? Exatamente, a gente vê a subjetividade, a primeira pessoa, os sentimentos, as opiniões dele. Então, aí tem como predominância o emissor. Função conativa ou apelativa. Exatamente isso, é apelo. Então, a intenção vai ser de convencer, persuadir o receptor. É como expressar ordem, pedido, apelo, súplica. Então, tem essa função de convencer, persuadir o receptor. Por isso que é comum usar a segunda pessoa, usar o vocativo, esse chamamento, e os verbos no imperativo, aqueles verbos que expressam ordem. Então, como a intenção é convencer e persuadir o receptor, o foco vai ser em quem? No receptor. Olhem esses exemplos. Lave bem os pratos de plantas e chachins. Lave. Segunda pessoa, os verbos no imperativo. Limpe as calhas e as lajes das casas. Lave bebedouros de aves. Guarde as garrafas. Jogue no lixo. Então vai sempre expressar uma ordem. Vai ter esse apelo de convencer e persuadir o receptor. A função fática, ela visa estabelecer, prolongar, interromper o contato ou apenas verificar se o receptor está recebendo a mensagem. Como assim? A gente tá lá no ponto de ônibus, aí, tipo, tem uma pessoa do seu lado, assim, pra não ficar aquele clima de silêncio, você faz. Acho que vai chover. Você quer estabelecer uma comunicação, você só quer manter um canal de comunicação para aquilo não ficar vago. Então, são mensagens vazias de significação para você poder só estabelecer isso, só poder manter o contato de comunicação. Ou quando sua mãe te liga, aí você fica, aham. O que você tá fazendo? Só tá querendo estabelecer esse canal de comunicação, certificar ela de que você tá escutando. Tá bom, mãe. Pois é. É isso aí. Ou quando você chega numa pessoa, oi, tudo bem? Você quer realmente saber que a pessoa tá bem? Ou você tá perguntando por força de hábito? É, por força de hábito, né? Então, exatamente. Essa pergunta, por força de hábito, é a função fática. Porque
não visa realmente transmitir uma mensagem, nossa senhora, e sim só estabelecer esse canal de comunicação. Então, tá dando pra entender? Olha aí esse exemplo da Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. Mas pois é o quê? Ah, melhor mudar de conversa porque você não me entende. Entendeu o quê? Santa Virgem Maquiavé. Vamos mudar de assunto e já. Fala então de quê? Por exemplo, de você. Eu? O que vocês conseguiram extrair daí? Nada, nada. Então, tipo, é só pra manter essa comunicação, só pra manter esse canal de comunicação, pra não se perder, entendeu? Só pra prolongar essa comunicação. Então, a função fática é isso. Ela vai estabelecer, prolongar ou interromper o contato, ou apenas vai verificar se o receptor está realmente recebendo a mensagem. Tá me escutando? Tá me escutando? Tem certeza? Tá me escutando? Uhum, uhum. Entendeu? Função poética ou estética é aquela que vai enfatizar a elaboração da mensagem de modo a ressaltar seu significado. E assim ela vai produzir um efeito de novidade, de uma mensagem artística. Então vai ter essa preocupação com a forma que a mensagem está sendo transmitida, com a disposição das rimas, em como ela vai, em como ela vai subir, em como ela vai descer. Então vai ter essa preocupação na transmissão da mensagem, preocupação com a forma e essa enfatização na elaboração da mensagem. Então, qual que é o foco da função poética ou estética? É a mensagem. Olha esse exemplo, que maneiro. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Como será que ele saiu? Saiu cambaleando. Então, a mensagem, a forma que a mensagem foi passada, é como se a mensagem, as palavras, as letras também estivessem cambaleando. Então teve essa preocupação com a forma na hora de transmitir a mensagem. Então a função poética ou estética vai ser assim, vai ter essa preocupação com a forma, para tornar algo novo, algo artístico, algo bonito. Essa função, ela é muito louca, eu adoro. É a função metalinguística. O que seria isso? É um código explicando o próprio código. Falou, 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 não falou nada. Então é assim. Sabe quando a gente vai no teatro e no próprio teatro, na própria peça, fala sobre as personagens que estão dentro de uma peça? Então é um código explicando o próprio código. Ou quando a gente assiste um filme e no próprio filme tem a personagem que é uma atriz que faz um filme. Então é um código explicando o próprio código. Ou quando a gente vai escrever, ai, eu não sei escrever, escrever é tão difícil, escrever isso, escrever aquilo. Então a gente está escrevendo, usando a escrita para falar sobre a própria escrita. Entendeu? Então essa é a função metalinguística. O objetivo é explicar o código. Então é um código explicando o próprio código. Olha aí um exemplo, um cartoon explicando o próprio cartoon. Olá, meu nome é John Nanana, sou desenhista de animação e este é o meu gato, Garfield. Olá, meu nome é Garfield, sou um gato e este aqui é meu desenhista John. A nossa única preocupação é divertir você. E aí, Garfield, comida. Então, é um cartoon e eles estão falando deles mesmos, do próprio cartoon. Então, isso é a função metalinguística. O código explicando o próprio código. Função referencial, denotativa ou cognitiva vai ser aquela função voltada para a informação, para o contexto, preocupada no que vai transmitir na informação. Então, ela vai ser, não vai ter comentários, não vai ter julgamentos, ela vai ser direta, objetiva, escrita em terceira pessoa. E ela vai apresentar dados, vai apresentar números para que surtam efeitos de realidade. Então, vai ser a função voltada para a informação. Sabe onde a gente vê isso? No final do ano, quando a gente tem que fazer o Enem, aquela redaçãozinha, é exatamente assim, voltada para a informação. Você não tem que dar as suas opiniões, você tem que ser direto, objetivo e sempre usar
a terceira pessoa. Então, essa vai ser a função referencial, denotativa ou cognitiva. Olha aí um exemplo. 200 anos atrás, apenas 3% da população mundial vive em cidades. Olha ele apresentando números, dados. Há um século, na esteira da Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido para 13%. Ainda uma minoria em um planeta essencialmente rural. Em algum tempo deste ano, de acordo com estimativas das Nações Unidas, pela primeira vez na história, o número de pessoas que vivem nas áreas urbanas ultrapassará o de moradores do campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas décadas, praticamente todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades, nas quais viverão 7 em cada 10 pessoas em 2050. A população rural ainda deve aumentar nos próximos 10 anos, antes de entrar em declínio gradativo. A atual imigração para as cidades é de tal ordem que se pode compará-la de forma alegórica a um novo salto na evolução. O Homo sapiens cedeu lugar a seu sucessor, o Homo urbanus. Eu estou sendo subjetivo? Estou falando do meu eu? Estou dando opinião? Estou julgando? Estou apresentando fatos, dados. Eu estou sendo imparcial, usando os verbos na terceira pessoa. Eu estou sendo objetivo e claro. O meu foco é no referente, no conteúdo. Deu para entender? Vamos ver então se vocês realmente entenderam. A função emotiva ou expressiva tem como foco qual elemento da comunicação? Pensa um pouquinho aí. Emoção, expressão, expressar ideias, sentimentos, emissor. Conativa ou apelativa? Persuadir, convencer, o receptor. Afática é para testar. Alô? Oi, tudo bem? Qual que é? Canal de comunicação. Poética ou estética? Tem preocupação com a forma, preocupação com a mensagem. Metalinguística é o quê? O código explicando o próprio código. Então, qual é o foco da metalinguística? O código. A referencial, como a gente viu agora há pouco, é o referente. Referencial, referente. Então é isso. Cada função da linguagem vai ter um elemento de comunicação como foco. E nós vimos os 6 elementos e vimos as 6 funções. Vamos ver se isso fixou mesmo na sua cabeça? Leia um texto, pausa o vídeo, resolvam, depois volta para resolver comigo. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Então, ele já disse que predomina a função referencial. Porque há a presença de elementos que buscam convencer o leitor. Função referencial busca convencer o leitor. Definem um aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Revelando o ponto de vista da autora? Não. Evidenciam a subjetividade. Evidencia a subjetividade aí? Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Linguagem real. Objetivo é manter um diálogo com o leitor. O que é esse diálogo com o leitor? Então, a letra correta é a letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Isso mesmo. Vamos fazer mais um. Bom, letra D. Essa foi a aula de hoje. Nós falamos sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Se não, pode deixar nos comentários que eu vou respondê-los, se possível. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada.